No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Que o Espírito Santo, o Espírito da ressurreição, o Espírito do Senhor Jesus Cristo, venha iluminar o seu pensamento e lhe dar a consciência que vai fazer de você uma nova criatura. A consciência que vai fazer você saber o que tem que fazer para mudar essa situação que está aí. Que o Espírito Santo venha iluminar o seu pensamento. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Pois é, minha amiga e meu amigo ouvinte, nós estamos começando uma nova semana. E uma semana que nós vamos nos preparar para entrarmos na semana que vem, que é a semana que começa o jejum de Daniel. Eu queria, durante esses próximos dias que antecedem o jejum que começa na quarta-feira da semana que vem, eu queria falar para vocês algo interessante que vai lhes ajudar a saber discernir como fazer, como se preparar para receber o Espírito Santo. E eu queria que você pegasse a sua Bíblia, pega a sua Bíblia e abra no Evangelho de João, no capítulo 4, e no versículo 6, que diz assim: e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Quer dizer, Jesus estava cansado do caminho, e então assentou-se junto da fonte, a fonte de Jacó. Porque ele sabia que alguém viria pegar a água daquela fonte. E a fonte era funda, então precisava de instrumentos para tirar a água dela. Jesus não tinha esses instrumentos, ele ficou esperando. Até que chegou uma mulher de Samaria para tirar a água, e Jesus se aproximou e disse: dá-me de beber. Quer dizer, duas coisas que você tem que entender aqui. Primeiro, Jesus estava cansado do caminho. Ele manifestou a sua humanidade. Ele manifestou que ele era homem, era o Filho de Deus, mas ele estava vestido do mesmo material que nós: pele, osso, carne, gordura. Então, cansado do caminho, ele mostrou também outra necessidade humana, que é a sede. Então ele se cansou, ele estava cansado,
Portanto, ele conhece, ele sabe bem como as pessoas cansadas nesta vida estão, porque ele esteve cansado do caminho que ele estava seguindo com seus discípulos. E teve sede. Ele teve sede e pediu. Ele pediu à mulher samaritana para beber água, para que ela desse água. E então a mulher pergunta para ele: como é que o senhor, sendo judeu, pedes a mim para beber água, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos naquela altura. Eles não amarravam um cavalo juntos. Essa é a realidade. Judeus e samaritanos não se davam. E Jesus era judeu e se dirigiu a ela, que era samaritana, e ela ficou assim intrigada. Então, Jesus respondeu para ela: se você conhecesse o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, você lhe pedirias e ele lhe daria água viva. Água viva. E aí a mulher de Samaria ficou intrigada e perguntou: Senhor, tu não tens com que atirar, porque o poço é fundo? Onde, pois, tem a água viva? Quer dizer, a mulher estava pensando naquela água que estava dentro do poço de Jacó. Mas Jesus estava pensando e falando sobre a água que vinha do céu, que ele, Jesus, tinha poder para lhe dar, que é o Espírito Santo. E isso é que você tem que entender, minha amiga e meu amigo. Você que vai fazer esse jejum de Daniel, talvez você vá fazê-lo porque todo mundo está fazendo, todo mundo está interessado. Você não sabe nem o que se trata e você está querendo receber o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? Jesus falou para a mulher samaritana que o Espírito Santo é a água viva. Não é essa água viva que queima a pele das pessoas na praia, não. Água viva é o Espírito Santo. Água viva era o Espírito que estava dentro de Jesus. Água viva era o Espírito que estava dentro de Jesus e que ele queria transmitir para as outras pessoas. Ele queria dar para aquelas pessoas. É importante você saber isso. Jesus quer dar para você o mesmo Espírito que o conduziu, o mesmo Espírito que lhe deu poder para enfrentar o deserto, para enfrentar o diabo, para enfrentar a morte e para ressuscitá-lo. Jesus quer que você tenha o Espírito dele. Você sabia disso? Pois é. E tem mais. Tem mais que você talvez não saiba. Veja só o que Jesus falou para aquela mulher. Olha o texto sagrado agora. Olha só. Jesus disse assim, presta atenção: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, quer dizer, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Não é uma fonte de água, essa água que a gente bebe para matar a sede. Ele estava falando do Espírito dele. Ele estava dizendo o seguinte: olha, quem beber da água que eu lhe der, quer dizer, quem beber do Espírito que eu tenho para dar, esse tornar-se-á uma fonte que vai saltar para a vida eterna. Quer dizer,
quando uma pessoa recebe o Espírito Santo, essa pessoa torna-se uma fonte que jorra água, não para saciar a sede física das pessoas, mas, sobretudo, saciar a sede espiritual, fazer das outras pessoas também um poço, uma fonte de água viva. Foi o que aconteceu comigo. Quando alguém falou de Jesus para mim, que eu não conhecia, quando me apresentaram a palavra de Deus, e eu busquei, e eu me entreguei, e eu me sacrifiquei, e eu manifestei a sede, uma sede apaixonante para receber daquela água ou daquele Espírito. Então, o próprio Jesus, e quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. É Ele que dá a água viva, é Ele que faz a gente se tornar em fonte de água que salte para a vida eterna. Então, quando eu me entreguei ao Senhor Jesus de todo o meu coração, com todas as minhas forças, de toda a minha alma, quando eu me entreguei, então, automaticamente, Ele me devolveu, Ele me deu o Espírito Santo. E a partir daquele dia, nunca mais eu quis saber dos meus projetos pessoais. Nunca mais eu tentei investir no meu futuro ou no futuro da minha família. Não, de forma nenhuma, pelo contrário. Eu queria, porque queria, transmitir dessa água para as outras pessoas, como eu estou fazendo agora. Eu estou falando, eu tenho certeza que o Espírito Santo está abrindo o seu entendimento para entender o que eu estou falando. Assim como eu tive o meu entendimento aberto para entender a palavra do pastor que falou de mim, que falou de Jesus para mim. Também se abre uma oportunidade para você receber o Espírito Santo e ser também uma testemunha viva, uma testemunha real de que Jesus está vivo, que Jesus morreu sim, Ele morreu sim, foi sepultado sim, mas no terceiro dia se levantou, ressuscitou e apareceu durante 40 dias para os seus discípulos e depois ele ascendeu aos céus, subiu aos céus e sentou-se à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. E então enviou o Espírito Santo para aqueles que creram e creem nele. Estes que recebem o Espírito Santo tornam-se uma fonte de água viva, água que vem do céu, do trono de Deus. Então, uma pessoa que tem o Espírito Santo não é depressiva, não é angustiada, não é ansiosa, não é uma pecadora. Uma pessoa que recebe o Espírito Santo é uma fonte viva, é uma fonte que leva, que jorra água viva, quer dizer, que transmite também vida para os seus ouvintes. Ora, minha amiga, meu amigo, nós temos, infelizmente, visto nesses últimos tempos muitas pessoas cometendo suicídios, inclusive pastores. Lá nos Estados Unidos, há algum tempo atrás, 2 pastores suicidaram. Aqui no Brasil, 3 pastores se suicidaram. Inclusive uma esposa que era pastora ela era esposa de um pastor, ela era pastora também suicidou. Como é
é que pode uma pessoa que tem o Espírito, que supostamente tem o Espírito Santo, seja capaz de se matar? Não existe essa chance. É impossível isso. Então, você vê, quem se matou na Bíblia foi Judas. Mas Judas foi o traidor de Jesus. Então, você verifica que quando a pessoa tem um Espírito Santo, ela tem um espírito de paz, ela tem um espírito de tranquilidade, ela tem um espírito de alegria, ela tem um espírito de conforto, ela tem um espírito forte, ela é resistente, ela passa pelos desertos, sim, ela enfrenta os problemas do cotidiano, sim, mas ela os enfrenta com aquele poder, com aquela força, com aquele vigor que vem do alto, aquele vigor que vem do trono de Deus. E ela então vence. Então ela vence suas depressões, ela vence as depressões, ela vence medos, ela vence dúvidas, ela vence o pecado, ela vence o diabo, ela vence o mundo, ela vence aquelas pessoas que a difamam, ela vence aquelas pessoas que têm inveja dela, ela vence tudo, ela vence o mundo. Por quê? Porque ela é uma fonte que jorra para a vida eterna. Você já viu, não sei se você já teve a oportunidade de ver uma fonte. Uma fonte de água, por exemplo, fica jorrando água dia e noite. Não para nunca. Não para nunca. Quando essa fonte, então, jorra água, essa água tem que escorrer, tem que sair, não pode ficar ali. Pois bem, é assim que Deus faz a gente. Ele faz com que as pessoas que o têm, que têm bebido da água que ele dá, que é o Espírito Santo, tornam-se essa fonte de alegria. Há brilho nos olhos das pessoas que receberam o Espírito Santo. Há vida nas pessoas que receberam o Espírito Santo. Você que me assiste nesse momento, preste atenção. Você consegue ver tristeza nos meus olhos? Honestamente falando, eu vou tirar os óculos para você poder enxergar melhor. Olha só, você consegue ver tristeza nos meus olhos? Você consegue ver angústia? Você consegue ver miséria? Você consegue ver infelicidade em mim? A Bíblia fala que os olhos são as janelas da alma. Você consegue ver a minha alma através dos meus olhos. E eu duvido que você esteja vendo tristeza, angústia, depressão, medo, dúvida. Embora nós encontremos dificuldades pela frente, embora nós vivenciamos problemas, dificuldades, nós passamos pelos desertos, mas ainda assim nós estamos aqui e são 54 anos que nós temos sido a fonte ou uma fonte, porque o Espírito de Deus tem estado conosco, mesmo nas horas amargas, nas horas difíceis, nós resistimos o mal, nós vencemos o mal. Minha amiga, meu amigo, esta é a proposta da Igreja Universal do Reino de Deus para os interessados, as pessoas que têm sede de algo maior. Eu estava conversando com um bispo e ele disse para mim: bispo,
Quando a pessoa não tem nada na vida, quando a pessoa é pobre, quando a pessoa é mais uma infeliz que existe nessa terra, e ela não tem nada, ela se conforma. Ela se conforma com o pouco que conquista. Mas quando uma pessoa tem tudo, literalmente tem tudo, tem dinheiro, tem uma boa casa, tem conforto material, tem o melhor carro, tem joias, viaja por esse mundo afora, é uma pessoa que tem tudo, tem saúde, tem família, tem tudo. E essa pessoa, por acaso, ela é angustiada, é vazia, tem um vazio dentro do seu corpo, ela não aguenta, ela não suporta, porque ela está acostumada a resolver todos os seus problemas com o dinheiro que ela tem. Mas quando ela não tem ferramentas, ela não tem armas para vencer a angústia que está dentro do seu ser, do seu coração, ela fica tão desesperada, que às vezes ela se mata. Pois bem, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, essa pessoa, por exemplo, ela se torna uma fonte de água. Ela se torna uma pessoa, uma fonte de vida para os seus familiares, para os seus amigos, para as pessoas que estão ao seu redor. Por quê? Porque ela tem o Espírito do Deus Altíssimo. Então, eu estou fortalecendo essa ideia de você buscar e se entregar nessa busca, sacrificar, fazer tudo o que for necessário para receber o Espírito Santo, porque o dia que você receber o Espírito Santo, nunca mais você será a mesma pessoa, nunca mais você será essa criatura que está aí. De repente você é uma pessoa de igreja, é membro de igreja. De repente você é até pastor, pastora. De repente você é uma profeta. Mas a sua vida é um inferno, um pedacinho do inferno. Por quê? Porque você não é uma fonte que jorra para a vida eterna. Você ainda é infeliz, você ainda não tem o Espírito Santo. Não adianta você se vestir de obreira, de obreiro, de pastor, de bispo. Não adianta você cantar no coral. Não adianta você tentar fazer a obra de Deus, fingir que está fazendo a obra de Deus. Você não faz, não consegue. Porque só quem bebeu da água da vida, só quem é fonte pode jorrar. E se você não é fonte, você é infeliz. Você está com sede e tem que beber da água viva para poder passar para outras pessoas aquilo que Jesus te deu. Entendeu, minha amiga e meu amigo? Vamos falar a verdade, vamos falar francamente, vamos tirar a máscara, vamos deixar de lado a fantasia da hipocrisia. Vamos assumir o que nós somos. Vamos ser sinceros, porque Deus se agrada da sinceridade. Então não adianta você tapear as pessoas. Você pode tapear o mundo inteiro, mas você não tapeia o Espírito de Deus, nem o diabo. Não é verdade? Então, esse jejum de Daniel, que começa na quarta-feira da semana que vem, serão 21 dias de completo jejum espiritual. Espiritual, não é jejum de comida, de bebida, não, é jejum de beber, de comer o que o mundo oferece. Redes sociais, esportes, entretenimentos, filmes,
novelas, televisão, rádio, música, bate-papo furado, balela com os amigos, conversa mole, conversa fiada por aí. Minha amiga, meu amigo, você vai deixar se excluir. É como se você fosse para o deserto buscar o Espírito Santo. Aí você vai mergulhar os seus pensamentos nos pensamentos de Deus. Eu sugiro você pegar a Bíblia e ler o livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Para você entender o que é o Espírito Santo, o que é a obra do Espírito Santo, para você entender o que é a água que o Senhor Jesus quer lhe dar. Leia já a partir de agora Atos dos Apóstolos. Logo depois do livro do Evangelho de João vem Atos dos Apóstolos. Então você vai ver o que o Espírito Santo fez através dos seus servos e o que ele vai fazer através de você também. Agora, quando você lê, leia meditando, não leia correndo, não leia louca para acabar de ler, não. Leia versículo por versículo, devagarzinho, e pense, raciocine, pergunte, sim, questione. Por que isso? Por que aquilo? E o Espírito Santo, que vai ver o seu esforço, vai lhe orientar, vai lhe dar a resposta que você precisa ter para que a sua vida venha mudar. Como foi o caso dessa criatura que recebeu o Espírito Santo. Vamos assisti-la agora mesmo. Eu quero passar para você uma experiência que essa criatura teve com o recebimento do Espírito Santo. Vamos assistir. Quando a gente está com o Espírito de Deus dentro da gente, por maior que sejam as lutas, mas a gente sabe que vai ter a vitória. O meu nome é Carla e eu tenho 47 anos. Antes de receber o Espírito Santo, eu era muito emotiva, chorava por tudo, tinha uma vida sentimental destruída, era muito insegura também. Às vezes, quando eu percebia que alguém tinha me feito algum mal, eu queria me vingar das pessoas, tipo assim, pagar na mesma moeda. Bebia muito, fumava. E eu encontrei na balada uma pessoa, que essa pessoa também estava vivendo uma vida destruída. E nós dois começamos a morar juntos. E nessa situação, ele era usuário de drogas e eu não sabia. E eu cheguei a me envolver também. Eu passei a usar drogas junto com ele, a cocaína. Quando passava o efeito, eu me sentia vazia. Eu tinha raiva de mim, porque eu achava que eu podia sair daquilo a qualquer momento, só que eu não estava sem forças para sair. E quanto mais eu via que aquilo ali para mim não ia me levar a lugar nenhum, mais a gente se aprofundava. E eu sabia que aquilo ali não ia me fazer bem, que só ia me levar para o fundo do poço como levou. Tínhamos um comércio, a gente perdeu tudo. A gente morava de aluguel e já não conseguia pagar aluguel. Cortou água, cortou luz. Os dois desempregados. Faltava dinheiro para comprar comida, mas não faltava para bebida, para o cigarro e para droga. Foi como a gente chegou na igreja, né? Porque a gente olhou para todos os lados e não via solução. O meu companheiro, que atualmente é o meu marido, ele me pediu ajuda. Ele falou assim, eu estou sentindo que eu vou morrer. Se você não me ajudar, não me internar numa clínica, eu estou sentindo que eu vou morrer. Ele falava assim. Aí a gente viu um testemunho na TV
falou assim, me leva nessa igreja. Aí a gente decidiu ir na igreja. Aí foi assim, a gente chegou, sabe assim, aquela coisa de chegar e falar assim, meu Deus, é a última porta. Ou o Senhor muda a nossa vida, ou a gente não sabe mais o que fazer. E o que é uma coisa tão forte, a gente chegou na igreja, o pastor orou, conversou com a gente, orou. Quando, no outro dia, a gente já não usou mais nada. Passados 2 meses que a gente estava na igreja, veio a proposta do jejum de Daniel. E aquela proposta sugeriu que a gente se limpasse das coisas do mundo. E eu falei, eu vou fazer. Eu desliguei as redes sociais, eu nem ligava, até celular. Lia a Bíblia toda, lia a Bíblia direto, de manhã, à tarde, à noite. E lia os livros do bispo. Então, assim, sabe que assim, aquela coisa de eu esqueci o mundo e me voltei só para as coisas de Deus? Era uma coisa que eu precisava fazer naquele momento. Eu tinha que me limpar, sabe? Eu tinha sempre isso na minha vida, eu tenho que me limpar. Porque se eu não me limpar, como que Deus vai fazer morada dentro de mim? No meio do jejum de Daniel, num domingo, esse domingo foi especial, porque o pastor falou, olha, vem com a roupa especial, vem buscar Deus, se prepara, você não vai para qualquer lugar. E eu me preparei. Fui, vesti minha melhor roupa e fomos. Chegando na igreja, quando a gente começou a busca, e eu comecei a busca assim, e veio assim aquela coisa tão forte, e naquele momento passou assim um filme, e Deus me perdoou. Aí eu chorei por isso. Depois veio aquela alegria, que eu nunca, às vezes falo assim, é um momento único na vida da gente, é algo que você nunca sentiu, é uma coisa que marca. Eu fiquei assim, parada, com um sorriso assim, sabe? Aí o meu marido olhava para mim, você tá diferente. Mas eu senti uma alegria. Aí, sabe assim, quando você fica... Aí depois eu falei assim, nossa, eu fui batizada com o Espírito Santo. Sabe quando você... Foi uma coisa tão... que eu tava buscando e quando aconteceu, me surpreendeu. Então eu passei a ser uma pessoa segura. Eu não chorava mais. Por qualquer coisa eu chorava. Chorava mesmo, copiosamente. Aí eu passei a perceber assim, nossa, eu não estou mais chorando. E no meu trabalho, eu sempre era cotada para ser líder. E eu sempre fugia daquela função de líder. E aí, de repente, lá estou eu como supervisora. Eu passei a fazer coisas que antes eu não faria. E a minha vida sentimental foi abençoada, meu marido se transformou, eu me transformei, ele passou a ver em mim uma mulher diferente. O jejum de Daniel veio e transformou a minha vida e eu vou continuar fazendo ele até que é mudança. Para mim foi mudança da minha vida. Muito bom, muito forte. Infelizmente, o avanço tecnológico, a televisão, as redes sociais e toda forma de entretenimento vem tomando o lugar da família, o convívio com os amigos, atrapalhando o trabalho e, principalmente, impedindo a comunhão do Criador com a criatura. O que você faria para estar mais perto de Deus? Talvez você se pergunte, mas o que eu ganho com isso? Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. O batismo com o Espírito Santo nos torna diferentes em todos os aspectos, pois a partir dele passamos a viver a natureza divina do próprio Senhor Jesus, o que nos capacita para uma nova vida. Essa é a proposta do jejum de Daniel. 21 dias, longe do mundo,
dos entretenimentos, das redes sociais, em busca da maior dádiva, da maior riqueza, o Espírito Santo. Vem aí, Jejum de Daniel, de 25 de janeiro a 14 de fevereiro. 21 dias, desconectado do mundo e conectado com Deus.